Bom dia, muito obrigado por me convidarem, em especial o German e o Charles. Eu vou apresentar muitos dados aqui, então não se preocupem, eu vou tentar fazer isso de uma forma mais fácil. Nós ouvimos falar muito sobre os desafios que nós temos hoje em dia para formular essas dietas. Eu acho que essa não era a apresentação. Bem, não se preocupe. Tem umas diferenças pequenas nos slides. Então, os desafios que nós temos hoje nós precisamos, mesmo se o valor dos ingredientes está crescendo, também, pelo menos no México do ano passado, eles abaixaram um pouco. Então a questão é ainda pior, considerando a farinha de peixe, e as pessoas ainda querem formular com farinha de peixe. Então, nós, em relação à farinha de peixe, existe muita alta digestibilidade e a aquicultura precisa de uma alta digestibilidade e ele tem os perfis de ácidos graxos e também de aminoácidos ideal e colesterol, palatabilidade e também promovem também o crescimento. Em relação à digestibilidade, nós ouvimos falar muito sobre esse assunto. Como nós podemos aprender sobre o valor biológico das proteínas? Elas são cadeias de aminoácidos que são conectadas por peptídeos, por ligações de peptídeos. Então, temos a estrutura da proteína primária, a estrutura primária da proteína, e falando sobre a enzima mais importante na digestão, que é chamada de tripsina, ela é uma enzima bem específica que tem relação com a lisina e a arginina. Então, o problema com a digestibilidade é se a gente não tiver esses aminoácidos num percentual alto, e a digestibilidade ela é afetada. Não só por causa da presença desses aminoácidos na proteína, mas também por causa da periodicidade que elas têm. Porque vocês têm trechos bem grandes de polipeptídeos que vão demorar muito mais tempo para serem digeridos. E as mesmas enzimas também, o pepsinogênio, que é convertido em pepsina, todos eles têm preferências. E esse é um dos problemas-chave com a digestibilidade. Os aminoácidos precisam ser digeridos no intestino para serem absorvidos e ir para os enterócitos para reconstruir as proteínas, e a mesma coisa para os triglicerídeos, eles têm que ser reconstruídos e entrar no corpo. Então, olhando em relação à digestibilidade, a gente vê que existe também a digestibilidade, ela é muito melhor para das proteínas animais do que as proteínas derivadas de planta. Mas ainda assim, precisamos substituir a farinha de peixe. E para substituição nós temos as proteínas vegetais e a proteína animal, que podemos usar em vez da farinha de peixe. Eu vou contar a história de como eu comecei a desenvolver as proteínas animais, e eu estava numa palestra e aprendi que
ou melhor, eles falaram sobre os isótopos estáveis e era algo completamente diferente. Mas era só para entrar no assunto daqui, é que qualquer elemento tem prótons e nêutrons. Mas às vezes eles são mais pesados e eles são chamados de isótopos estáveis. E se eles são mais pesados, eles são radioativos. Mas os isótopos estáveis, a única questão é que eles são bem mais pesados. E a ideia é, dentro do corpo, existe uma reciclagem constante de proteínas e as enzimas escolhem melhor, ou seja, escolhem com mais facilidade os isótopos leves do que os mais pesados. E é por isso que a cadeia alimentar, ou melhor, a cadeia trófica, os isótopos estáveis são concentrados. E então eu estava disposta a medir essa assimilação, ou seja, quantos aminoácidos entram na construção dos músculos e também fornecem ou propiciam o crescimento deles. E pensando nessa cadeia trófica, todos os organismos aquáticos, eles são muito pesados. Então, têm a maior concentração. Então, por exemplo, a farinha de peixe, ela tem uma quantia muito alta de isótopos estáveis, comparada a qualquer outro animal omnívoro. E se você observar o frango, ele tem uma quantia muito baixa, enquanto que a farinha de peixe, ou a farinha de frango, né? Enquanto a farinha de peixe tem uma quantia muito alta. Então, se você combinar dietas com quantias diferentes de frango e farinha de frango e de peixe, a gente pode fazer uma medição desse modelo para saber quanto de uma farinha em relação à outra, o percentual de cada uma que é assimilado. Depois de algum tempo, os tecidos vão mudar, e isso depende da atividade metabólica, e que às vezes pode ser mais rápida ou mais lenta. Então, a nossa primeira abordagem foi com a truta. E na truta, você tem uma dieta que tem, a gente colocou só a farinha de peixe como a principal proteína, até chegar na farinha somente de frango, que era dada. E o que nós descobrimos é que esse coeficiente térmico não havia diferenças em crescimento, mas você pode ver que nem mesmo na taxa de eficiência da proteína havia mudanças, mas quando a gente mede a assimilação, a gente consegue ver que a dieta que tem 33% de frango acumulou mais 49, e a mesma coisa com do frango que tinha 33, acumulou 41. E isso significa que o frango tem uma tendência a assimilar mais, ficar mais assimilado nos tecidos dos peixes do que a farinha de peixe. E nós fizemos mais outros experimentos e descobrimos que a farinha de peixe é muito digerível num curto tempo e se torna energia em vez de ajudar na construção de músculos. O segundo experimento que fizemos com a totoada McDonald, o espécie de peixe, a totoaba é um verdadeiro carnívoro, enquanto que a truta é omnívora. Esse verdadeiro carnívoro, nós fizemos a mesma coisa. Nós colocamos 0 de farinha de frango e usamos a gordura de frango também para
compensar, e o óleo de peixe foi eliminado, só para ter certeza de que não havia peixe de óleo de jeito nenhum, ou não, óleo de peixe, perdão. E vocês conseguem ver o valor dos isótopos que abaixaram, e o resultado não foi surpreendente por causa disso. Mas quando nós temos duas partes de farinha de frango e uma de farinha de peixe, o coeficiente de crescimento térmico, e levando em consideração a temperatura, ele era significativamente mais alto. E o que nós vemos aqui é que os ácidos graxos contidos no óleo de peixe não eram suficientes devido à falta de EPA ou DHA. E baseado nesse modelo de 2 para 1, de proporção, nós fizemos outro experimento onde havia duas partes de farinha de frango e uma parte de farinha de peixe, e esse tratamento tinha o óleo de peixe e o outro aqui era só de sebo de vaca, e aqui nesse baixo DHA e um concentrado de EPA. 50%, 100% do requerido. E os resultados estão aqui. Você consegue ver a concentração de DHA nas dietas. E essas aqui são as fontes de óleo de peixe. E essas são as dietas. Esse daqui é o 9. Essa é a parte de farinha de peixe pequena que a gente usou, essa parte. Mas ainda assim a gente não alcançou a quantia que o óleo de peixe tem, ou os óleos que têm ômega. E, entretanto, aqui nós não tivemos diferença de crescimento, porque a proteína era exatamente a mesma, mas a taxa de conversão de ração era muito melhor do que a das outras dietas. Mais tarde, nós tentamos ver se a proteína poderia ser substituída. E a gente percebeu que só se a gente usasse o DHA e o EPA. Então, a gente recomendou essa substituição parcial e total. Ok. Nós temos aqui os níveis da farinha de peixe e farinha de frango. Ele é completamente substituído aqui. E esse é completamente livre de farinha de peixe. O óleo de peixe, o nível dele estava diminuindo, e uma concentração de DHA, e nós usamos o sebo de vaca, o bovino, né, para alcançar essa composição aproximada na dieta. Então, esses são os conteúdos de ácidos graxos na dieta, e aqui você pode ver que o ômega 3, ele alcança essa mesma quantia aqui. Esse é o ácido linoleico, que aumentou por causa do sebo de bovino. E aqui nós vemos que não houve diferença em nenhum dos parâmetros que nós investigamos. Que nesse caso aqui é essa espécie aqui também que nós analisamos, que é verdadeiramente carnívora. Nós fizemos essa experiência durante 2 meses e precisamos alongar um pouco mais para análise comercial, mas esses são resultados ainda muito bons. E aqui as diferenças no ômega
3, mesmo não tendo alcançado o nível dentro do corpo, ele era exatamente o mesmo nível. Então, como a metade do ômega 3, como nós conseguimos alcançar níveis maiores ou iguais dentro do corpo? A questão é que essa concentração de ômega 3 que vem de microalgas, eles são processados de forma fria durante a extração. E eu posso dizer que esses produtos, junto com as gorduras animais, nós conseguimos ter perfis muito melhores, com uma qualidade bem superior em termos de ácidos graxos a, do que o óleo de peixe. O que nós estamos fazendo com os camarões? Esse ano, e nós terminamos todos os cálculos já, né, algumas semanas atrás, e nós estamos trabalhando com camarão e também com tilápia, mas eu vou falar agora só de camarão. Também para ver a substituição. Eu usei outro slide na apresentação que era para estar passando, mostrando que, mesmo sabendo que todos os ingredientes estão subindo de preço no começo, a farinha de soja pode competir com a farinha animal. Então, todo mundo quer utilizar a farinha de soja, que é muito utilizada na nutrição de camarão. E aqui nós tivemos uma primeira abordagem, uma dieta só mesmo com farinha de peixe, e o segundo tratamento só com farinha de frango. E terceiro foi de frango com a farinha de soja, numa quantia menor, e depois de frango com soja numa quantia maior ainda do que a de peixe. E nesses dois casos aqui, não havia farinha de peixe. E quando a gente vê o, os dados específicos aqui, a taxa específica, a de farinha de peixe não era mais alta. Foi essa daqui, quando usamos a de frango com a de farinha de soja numa quantia menor. Eles eram iguais, mas quando nós utilizamos mais farinha de soja do que de peixe, o crescimento foi reduzido. Aqui, nós fizemos outro experimento, quando utilizamos 50%, né, metade, com farinha de soja e de frango, na verdade de farinha de peixe que foi mudada para farinha de soja. E eu vou aqui um pouquinho mais rápido, só para mostrar qual é o problema aqui. Mais cedo, nós mostramos que a farinha de soja pode causar enterite. E essa daqui é a histologia do hepatopâncreas, do camarão, e depois de 60 dias você começa a ver que existe problemas na parte do pâncreas. Então, no longo prazo, mesmo que se os animais não morrerem, eles vão ter problema no intestino e isso causa estresse. E esse estresse causa a presença de radicais livres, que não é bom para a imunidade e para a saúde, no geral. Então, mais tarde, mais adiante, nós começamos a trabalhar com a farinha de carne e de osso, ou seja, farinha de proteínas animais. Eu não vou usar a palavra subproduto, tá, Alberto? Pode deixar. E essa proteína. Então, aqui foi bem interessante porque nós testamos o sebo bovino e ela foi uma fonte bem interessante. Aqui, já que nós provamos que podemos formular sem a farinha de peixe,
Esse experimento foi na substituição de farinha de frango. Aqui nós temos zero de farinha de bovina e aqui um pouco de frango e a maior parte de farinha de soja. A gente deixou somente a farinha de bovino, sem a de frango. E aqui tem algumas diferenças em crescimento. E com um alto percentual de farinha de bovino, você tem um crescimento mais alto e a conversão de alimento abaixou significativamente, porque isso foi surpreendente, porque naquele momento, não era claro uma explicação para essa situação. Então, a medição da digestibilidade aparente, ao fazer isso, nós vimos que desde que a gente use a farinha bovina, a digestibilidade aumentava. Então tinha a ver com a digestibilidade e também, é bem provável, com a gordura animal ou gordura bovina. Me desculpe. O slide era um pouco diferente da apresentação que ia ser colocada. Aqui você tem os parâmetros do sangue, porque também queríamos ver o aspecto da saúde. Em relação à proteína, glicose, colesterol, triglicérides, nós vemos que aqui elas cresceram muito mais e nós temos um colesterol mais alto e de triglicerídeos também mais alto. A gente não sabe exatamente por quê, a gente precisa buscar mais a parte do metabolismo, mas qualquer um desses níveis é considerado para de um camarão saudável. Quando vemos o teor de ácidos graxos na dieta, não, isso aqui é no pato, não, eu quero mostrar o ácido linoleico, que é o ômega 6, que diminuiu porque o teor de ácido linoleico é muito menor neles, no litopenos, e ele está muito mais presente no óleo vegetal. O óleo de soja, por exemplo, 46 a 50% dos ácidos graxos pertencem ao linoleico. E isso não é bom para a saúde, porque o ácido linoleico e o ácido linolênico competem no metabolismo. E um teor mais alto de ácido linoleico causa irritação nas células. Isso significa que o diftalo e o ômega 3 podem ser uma excelente combinação ao invés do óleo de peixe. E aqui também nós temos o ômega 3, DH e DPA, como vocês podem ver, tem uma grande quantidade acumulada aqui no tratamento com alto teor de carne bovina. E aí a gente fez outro experimento com carne de porco. E, na verdade, foi exatamente a mesma coisa que a gente fez com a carne bovina, com total substituição da carne por porco. Aqui é porco e aqui é frango. E nós fizemos a mesma composição. E aqui nós usamos o ômega 3, o colesterol e o sebo. E então, mesmo que não haja diferença significativa aqui,
ainda há uma pequena diferença ali. Ela é pequenininha, mas ela vai de 1 a 1,6, com um valor de P de 0,51. Mas isso também favorece o porco, ainda assim. Mas algo que é intrigante aqui. Desculpa. Não, foi a digestibilidade. Desculpa, eu apertei aqui e mudei para o último slide. Isso me confundiu aqui, na verdade. Eu estava esperando outro slide, mas a gente testou a digestibilidade e com a carne de porco ela diminuiu. Então a gente não sabe por que que diminuiu essa digestibilidade em comparação com a carne bovina. A gente ainda precisa pesquisar mais e isso ainda não explica por que que está crescendo. Então, a gente ainda precisa mais para compensar essa digestibilidade. Mas o ponto aqui é que quando você dá ao camarão ou ao peixe uma boa fonte de energia, eles não precisam consumir proteína como energia. A proteína é muito fácil para qualquer organismo aquático pegar para essa energia, porque eles não trabalham com carboidratos. Então, esse é o ponto. Bom, com isso, muito obrigada pela atenção.